Vamos passar de jogo. Analisamos agora Inter e Palmeiras. Palmeiras e Inter. Vamos para o líder isolado da competição. 2 vitórias em 2 jogos. E uma goleada fora de casa contra o Paraná. O Corinthians meteu 4 na Vila Capanema. A torcida do Paraná fez uma festa linda. Primeiro, já se antecipou, né? Recebeu bem os corintianos. Fez um vídeo lá nas suas redes sociais. Olha, o Paraná vai criar 2 lances. Aquele primeiro que a gente viu. E esse aí do alemão, e né? esse aí. Logo na sequência, poucos minutos depois, o Corinthians vai fazer o primeiro e menos de um minuto depois o segundo. Aí você se vê com 2-0 no placar contra o Corinthians, acabou o jogo pro Paraná. Por qualquer um. É, qualquer um. De menos expressão. Isso, qualquer um. Agora eu quero voltar no assunto, Rizek, em que você disse que Corinthians e Grêmio já vem mostrando dentro do Campeonato Brasileiro suas ideias bem definidas. O Corinthians com a sua eficiência enorme, e o Grêmio com seu futebol muito bem jogado e que consegue com o Atlético Paranaense ver que... Mas você não acha que é muito cedo, em apenas 2 rodadas, você já apontar esses times como... Não estou falando só como favoritos brasileiro, mas... estou falando o saldo da semana, o saldo do ano até aqui, são os times mais prontos. Você vê o Grêmio jogar, você sabe como o Grêmio joga e sabe como o Corinthians joga. Então, o Corinthians é um time que não se importa muito de sofrer 2, 3 ataques, vai lá no contra-ataque, faz 1, 2, 3, 4, foi o que ele fez hoje. E ele faz isso com o Paraná, com qualquer equipe, é a maneira como o Corinthians joga. E ao longo da semana, foi uma semana muito consistente, Roger, porque ganhou do Fluminense em casa, 2-1, sem ter um futebol brilhante, mas ganhou. Eu falei isso aqui no Troca, que eu acho que aonde o Corinthians vai ter mais dificuldade vai ser em casa. Pode ser. Jogou muito bem fora de casa contra o Independente, 1-0, muito bem. E hoje, de novo, com a mesma fórmula, né? Saída mortal de contra-ataque, goleou o Paraná. E contra o Independente, Pet, nisso que o Rizek bateu aqui, né? Sofreu, principalmente os 25 primeiros minutos, sofreu bastante, mas não se abala com isso, né? É um time consciente e os 90 minutos. Mas só para você ser lembrado, ano passado o Corinthians começou bem pior, ganhando, mas jogando bem pior, com placar muito apertado, não jogando tão bem. E agora tem time praticamente o mesmo, tem experiência, o campeão, o moral, a autoestima, e já está começando jogando melhor o Campeonato Brasileiro. Pet, o centroavante chega para o Corinthians para ajudar ou para atrapalhar esse time que está voando sem o camisa 9 em tem um nome bom, né? Cara, o centroavante tem um nome bom. O nome é perfeito. Então, olha, então eu acho que vai o Cássio deu vai uma dar entrevista certo. Muito legal no Seleção essa semana. A gente perguntou para ele como ele achava. E quando o time está seguro, assim, taticamente, os jogadores não tem problema de falar sobre formação de time. E o Cássio falou, olha, ele acha que o centroavante vai ser uma forma a mais de o Carille armar o time. Eu fiz aqui um saldo da semana do Corinthians, né? Não é dos elencos maiores, né? Não, independentemente do número de opções que o Carille tem, porque ele até tem, a gente tem que trabalhar em cima da qualificação do elenco, né? Como é que ele fez? Apenas a defesa, né? Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, e o Rodriguinho jogaram os 3 jogos inteiros. Só pontuar que o Sid Clay jogou muito hoje. Fez um gol, deu passe pro primeiro gol. Então, assim, a defesa e o Rodriguinho jogam 90 minutos os 3 jogos. Ele escalou nos 3 jogos da semana 3 duplas de volantes diferentes. Ele está embaralhando os volantes. Ralf e René Júnior no primeiro jogo. Contra o Fluminense. Domingo passado. No meio de semana, Ralf e Maicon. Hoje, Gabriel e René Júnior. Titulares, né? Tá trocando. O Romero começa os 3 jogos, sai nos 3. E os volantes que começam ficam até o final também, né? Não, ele trocou contra o Fluminense e entrou o Maicon no lugar do René Júnior. Fez até a jogada do gol. O Romero entra os 3 jogos, sai. Você tem o Rodriguinho jogando. O Jadson começa só 2 jogos. Marquinhos, Gabriel, Pedrinho já entraram em 2 jogos. Matheus Vital começou 2 jogos e ficou na Argentina no banco de reserva. Então, assim, Cleison ficou de fora hoje. Entrou no jogo. Fez gol. São 16 jogadores que ele usou ao longo da semana. Eu acho que é mais ou menos isso que o Corinthians tem. 16, 18 jogadores e ele vai embaralhar esses jogadores. No ano passado também não tinha mais que então, isso. É isso. E ano passado, por que não vendeu o Guilherme Arana até final? E teve propostas enormes, porque não tinha o lateral. Agora trouxe não é um elenco grande, 16 trouxe o lateral, que é a melhor opção que podia ter 3 vitórias. encontrado. A gente pode mostrar a tua lista aí? De jogadores? O quê?
Isso aqui é uma anotação. Feio, não dá pra entender nada. Agora, Pet... Os códigos, pra gente não copiar. Pet, isso pra mim é uma forma inteligente de você rodar a equipe. Você não precisa mudar os 10 jogadores, 11 jogadores para disputar 3, 4 competições durante o ano. Coisa que o Grêmio fez e em certos momentos durante o Campeonato Brasileiro, o Renato utilizou o time C. Perfeito, concordo. O Grêmio não tinha, é lógico, era na conta do chá o Grêmio tinha. E fez muito, foi campeão da Libertadores sobrando. Mas não dá para fazer dessa forma, você tira 2 jogadores aqui, 3 jogadores ali, você vai rodando a sua equipe de uma forma mais inteligente para que você poupe seus jogadores importantes, até porque os 11, os 13, os 15 jogadores, eles têm... Nesse elenco do Corinthians, uma mesma importância, né? Também acho. Daqui a pouco o Rodriguinho vai ser poupado. Ele vai trazer o Cleison, bota o Cleison de titular, traz o Matheus Vital por dentro, joga com o Jadson, abre ele não Cleison, quis se desfazer do Marquinhos Gabriel, exatamente. O Marquinhos Gabriel. Ele não quis se desfazer. Isso. Acertaram. Isso. E o ano passado, todo jogo que entrou o Marquinhos Gabriel foi melhor no jogo. E muda. Sempre melhorou. Foi mais perigoso. Então, ele tinha a trio. No ano passado tinha centroavante, por isso trouxe o Xará aí no centroavante para poder essa opção também para voltar com 2 pontas, o centroavante fixo que agora não está jogando aqui, joga com centroavante falso, né? Mas por isso trouxe o Roger, para ter uma opção, para poder descansar o jogador, para entrar Marquinhos Gabriel. E eu citei o Grêmio aqui. Jadson, o Maicon vai fazer falta. No ano passado. O Maicon vai fazer falta. Porque pra embaralhar os volantes. Se for embora, pra ele distribuir as cartas se for dele, embora né? mesmo, você Durante perde as um partidas, nome sem dúvida muito, nenhuma. muito bom. E eu citei Mas arruma um outro. Eu acho que tem que chegar um outro. E eu citei o Grêmio aqui porque ficou muito claro ano passado. Foi desde o início da competição. Lembro do jogo contra o Sport em Recife. Lembro do jogo contra o Palmeiras em São Paulo, em que o Renato optou por jogar quase que com o time C. Sim. Mesmo. E durante a competição, na hora que o Corinthians patinou e o Grêmio acordou e falou assim, cara, não, ainda dá. Foi muito tarde. E é lógico que não dá para discutir a estratégia do Renato com os títulos que ele foi campeão. Eu não estou aqui discutindo a estratégia, eu só tô dando e o Corinthians não tinha Libertadores. Porque ficou muito claro. O Corinthians saiu cedo da Copa do Brasil, saiu cedo da Sul-Americana. E o confronto também teve direto, só o brasileiro no ano passado. O confronto direto já definiu o campeão. Porque em Porto Alegre o Corinthians ganhou, né? Acabou. 1-0 e o Grêmio perdeu um pênalti com o Luan. Exatamente. Isso. E isso definiu. E em São Paulo foi empate, aonde o Grêmio voltou a acreditar que poderia chegar no Corinthians, mas aí o Corinthians matou o Grêmio no empate em Itaquera. Aliás, tá brincadeira o Cássio, hein? Como tá pegando o Cássio? Você falando do Cássio, o Tite, as informações são que ele vai assistir Atlético Mineiro e Corinthians. É Corinthians e Atlético ou Atlético e Corinthians? Dia 29, Atlético e Corinthians. E também vai assistir o próximo jogo do Corinthians da Libertadores contra o Independiente, provavelmente para definir as convocações. Dia 14, né? Sai. Dia 14 de maio, né? De maio sai a convocação, né? Os mais esperados na lista, não esperados pelos torcedores, né? Mas esperados por tudo que o Tite vem convocando, são Fagner e Cássio, do Corinthians. Ou ele pode estar querendo uma vaguinha para o Rodriguinho que está voando? Não, eu acho que o Rodriguinho está tentando se convocar. Se ele mantiver essa média dele aí... Quando ele marcou o gol, o segundo do Corinthians, era o 5º do 6º gol seguido do Corinthians. O 5º do Rodriguinho nos últimos 6 jogos do Corinthians. Nesse momento, era impressionante. Que foi o primeiro da vitória sobre o Paraná. Então ele está jogando muito. Ele é o protagonista do time. Se ele continuar jogando assim... Não. Contra o Corinthians, contra o Fluminense, ele fez os dois? Fez os dois, fez, né? É verdade, fez os dois. E tá jogando muito. Eu acho que, no mínimo, eu acho que o Tite tem que deixar uma janela aberta para jogadores, no plural, que estejam vivendo esse momento aí. Pet, algum argumento diferente? Pensar. Se a gente está pensando no Jeromel, então o Rodriguinho está pé na frente pelo campeonato do ano passado. Nessa vaga aí do Rodriguinho, a outra vaga que está em aberto, né? Essas 3 que a gente citou, Cássio, no gol, a terceira vaga está em aberto. Lateral direito, Fagner, está em aberto. A disputa é com Danilo? Danilo, sim. E essa vaga no meio campo, quem são as opções? Você tem Rodriguinho, você tem Arthur do Grêmio, você tem Talisca, você tem opção, Juliano. não é a mesma posicionamento. Não é a mesma posição, né? Arthur é volante, tem nada a ver. Mas
Mas eu acho que é nessa posição que ele tá ali O brigando. Rodriguinho pode jogar nessa posição, que é a do Renato Augusto, e pode jogar também na posição para a qual ele levou o Talisca, que é como ele está jogando hoje no Corinthians. O Rodriguinho, meio atacante. O Rodriguinho já funcionou nessa equipe do Corinthians como segundo volante, Isso. como meia criativo e agora como atacante. Meio atacante, é o que ele está jogando. Falso 9. Jogador polivalente, né? Para a função na qual foi o Talisca, na última convocação. Seria alguma novidade se ele convoca, ou alguma surpresa se ele levar o Rodriguinho? Não seria surpresa porque ele não tem chamado o Rodriguinho, mas pelo futebol que o Rodriguinho está jogando, eu não acho que as pessoas vão dizer que é absurdo. Se o Rodriguinho continuar assim até 14 de maio, eu acho que ele é um potencial nome. Se não continuar assim, mas continua jogando bem. Claro. Porque ele já está jogando bem há mais de um ano. Há mais de um Então, ano. muito bem. Melhor jogador do campeonato ano passado. Com todo o respeito ao Luan, né? Olha só, vamos ouvir o Carille. Sabe o que perguntaram para ele? Se ele já pensa em terminar o primeiro turno invicto, como ano passado. Vamos ver o que ele respondeu. É muito difícil, mas aconteceu uma vez, né? O que eu passo para os meus jogadores e passo para o torcedor corintiano também? A gente está embolado ali entre os primeiros, até faltando 8, 10 rodadas, para depois a gente medir forças, né? Sei lá, o ano passado a ideia era essa e de repente a gente disparou na competição. Então a gente mantém essa ideia assim de estar sempre próximo ali, sempre no bloco de cima, para depois na arrancada, nos últimos jogos ali, a gente medir força mesmo com todos. Agora, eu já me coloco, nós somos chatos, né? Segunda rodada já quer falar, vai invicto até o primeiro turno. Mas vou perguntar o quê, né? E ele falando que, não, eu quero estar no bolo ali até as últimas rodadas para depois medir forças. O que aconteceu ano passado foi uma coisa que ele adorou, né? Mas reitero, e eu sempre queria um passo a cada vez. O próximo jogo me interessa, não me interessa nada mais. Objetivos, claro, você tem planejamento no início do ano, mas é o próximo jogo. Até porque o Corinthians não começou o Campeonato Brasileiro ano passado como sensação. Ele é campeão paulista, começa... Ninguém esperava. Começa empatando com a Chape em casa, a coisa foi acontecendo. Agora, no ano passado não tinha Libertadores. O time caiu cedo da Copa do Brasil, caiu cedo da Sul-Americana. Perdeu pro Racing ano passado, né? Foi na Copa do Brasil pro Inter. Então, assim, esse ano jogando Libertadores e Brasileiro, eu não espero... E Copa do Brasil. E Copa do Brasil. Tá entrando agora na Copa do Brasil. Exatamente. Contra o Vitória, Vai ser complicado. Passo a passo. É uma temporada diferente, onde a estratégia vai se modificar. E eu acho que até por isso ele já começa a mesclar sua equipe de maneira muito inteligente. A dificuldade é mais. Eu falei aqui no início do programa da festa da torcida do Paraná, que foi linda. Vamos ver imagens de como isso aconteceu. Aí a torcida do Paraná recebendo seus jogadores, né? Vila Capanema lotada, muito colorido. A gente falou e aí as fumaças vermelhas e azuis do tricolor Paraná de Curitiba. Mas é muito bem. Olha que lindo. Lindo. E ela está consciente de que o time voltou para a primeira divisão depois de 10 anos. Uma década. E ano passado fez uma festa linda, foi contra o Internacional na arena do Atlético Paranaense, né? Quebrou o recorde de público da arena do Atlético Paranaense. Exatamente. Então tem que ter noção, apoiar o time, vai ser difícil para Paraná segurar esse ano, mas... Eu ia fazer essa pergunta. Se já pinta o Corinthians com a mesma cara, com eficiência, com estratégia de jogo, sabendo sofrer... O Paraná já larga também atrás com 2 derrotas? É lógico que o Paraná pegou 2 gigantes também, né? Ele ainda não mediu forças com seus adversários diretos, né? Pegou o São Paulo no Morumbi e o Corinthians em casa. Eu acho que eu acho que tem uns times que você tem que olhar não as 2 rodadas, mas a temporada deles até aqui para ficar preocupado. O Sport é um deles. O próprio Paraná. Exatamente. Não foi a final do estadual. O Sport não foi a final do estadual. O Sport foi eliminado da Copa do Brasil de um jeito vexatório pro Ferrão em casa, né? Ferrão em casa. Então, assim, a temporada do Sport, não só o jogo de estreia, a derrota pro América, mas a temporada do Sport aponta ali uma luz vermelha. O Paraná também. Vamos ver o Sport o que vai fazer amanhã, né? Amanhã temos contra o Botafogo, porque o primeiro jogo contra o América foi realmente muito fraco. O ano do Sport até aqui tá muito ruim. Então era muito fraco, mas tem vários. Paraná, primeiro assim, pelo investimento, elenco, poder econômico, voltou 10 anos.
é difícil. Mas é um time que está pensando no marketing, se reformulou muito da época quando eu trabalhei no Curitiba, e sabendo isso, mudou um pouco, estou vendo outro ambiente lá dentro, né? Tá se comportando diferente. Está querendo muito curtir o momento, depois de 10 anos. E eu, sinceramente, até desejo que seja mais um ano lá, que não quero que caia, né? Longe disso, né? Mas tem que abrir o olho logo e um dos candidatos tem que ser consciente. E vai ter que... vai precisar muito da participação do torcedor, né? Fazer isso mais vezes, né? E não abandonar o seu time, porque às vezes perde 2, 3, 4, aí o torcedor, não vou mais. Nada disso. A grande força do Paraná vai ser sua torcida na Vila Capanema, que é um estádio acanhado, é difícil de jogar ali. Eu já sofri bastante enfrentando o Paraná na Vila homenagem Capanema. Hoje, quando jogaram contra São Paulo, aí foi... Carlos Eduardo foi para o programa, né? Que ele é campeão, né? Com Bem Amigos, dando já o presente para o programa, camiseta e tudo. É lógico. Está fazendo, está aparecendo. Se modernizando. Lógico Exatamente. que tem que fazer assim.